Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou o Gustavo Ribeiro e no episódio de hoje nós vamos dar continuidade à nossa leitura conjunta de Memórias, Sonhos, Reflexões, a autobiografia de Carl Gustav Jung. No episódio passado, último capítulo da nossa leitura, nós lemos juntos o capítulo intitulado Atividade Psiquiátrica, no qual Jung fala um pouco sobre a relação dele com a atividade de médico psiquiatra e estabelece uma visão bastante crítica a respeito do diagnóstico, a respeito de como a medicina da sua época via os transtornos mentais, ou as chamadas doenças mentais ali no seu tempo. E a gente pôde perceber, a partir da leitura, como é a visão humana que o Jung estabelece perante as questões ligadas à psiquiatria, à doença mental, os rótulos, os estereótipos que isso estabelece. E foi uma leitura muito agradável, principalmente para nós, né? Eu que dou aulas de psicopatologia também, e a gente trabalha muito essa visão crítica da psicopatologia, que vai por um aspecto não rotulante, um aspecto que não segrega, que não estereotipa o sofrimento psíquico humano, que é tão singular e tão único, né? Tão complexo, e que cada ser humano tem que ser entendido, obviamente, dentro da sua individualidade. E o capítulo de hoje é um dos capítulos que eu estou muito ansioso para reler. Eu já havia dito a vocês que eu fiz a leitura desse livro há muitos anos atrás e está sendo um prazer muito grande retomar essa leitura, principalmente com a companhia de vocês. E hoje nós vamos ler um capítulo chamado Sigmund Freud. Esse capítulo, confesso que me desperta muita expectativa em reler, principalmente por conta da minha relação com a psicanálise, que é uma teoria que eu estudo e leciono todos os dias. E eu gostaria também de agradecer algumas pessoas que se pronunciaram através do Instagram ou através do YouTube: a Alina Soares, o Geraldo Cesani e toda a turma de pós-graduandos em arte-terapia de Belo Horizonte, lá na Integrarte. Vocês que estão aqui acompanhando a leitura, toda essa turma maravilhosa. O vídeo de hoje é dedicado a vocês, espero que vocês estejam gostando. Então vamos a mais um capítulo da nossa leitura. Sigmund Freud. A aventura do meu desenvolvimento interior, intelectual e espiritual havia começado pela escolha da profissão de psiquiatra. Com toda a ingenuidade, comecei a observar os doentes mentais clinicamente pelo exterior. Dessa forma, deparava com processos psíquicos de natureza surpreendente. Eu os registrava e classificava sem a menor compreensão de seus conteúdos que, uma vez rotulados como patológicos, pareciam suficientemente caracterizados. Com o tempo, meu interesse concentrou-se cada vez mais no gênero de doentes que me possibilitava a experiência de algo compreensível, os casos paranoides, de loucura maníaco-depressiva e de perturbações psicógenas. Desde o início de minha carreira psiquiátrica, os estudos de Breuer e de Freud, e também os trabalhos de Pierre Janet, me estimularam e me enriqueceram. Sobretudo as primeiras tentativas de Freud em busca do método de análise e de interpretação dos sonhos representam fatores decisivos para minha compreensão das formas de expressão esquizofrênicas. Já em 1900, lera A Interpretação de Sonhos, de Freud. Mas eu pusera o livro de lado, pois ainda não o compreendia. Com 25 anos, minha experiência era insuficiente para examinar as teorias de Freud. Só mais tarde isso foi possível. Em 1903, retomei a interpretação de sonhos e descobri a relação que havia entre essa obra e minhas próprias ideias.
O que mais me interessava nela era, em primeiro lugar, a utilização no domínio do sonho da noção de mecanismo do recalque, emprestada à psicologia das neuroses. A importância que eu atribuía a ela se ligava ao fato de encontrar frequentemente recalques no curso de minhas experiências de associações. A certas palavras indutoras, os pacientes não encontravam resposta associativa ou davam-na somente depois de um tempo de reação prolongado. Pareceu-me logo que tal perturbação se produzia cada vez que a palavra indutora tocava uma dor moral ou um conflito. Na maior parte das vezes, o doente não tinha consciência disso, e quando eu o interrogava sobre a causa dessa perturbação, ele respondia num tom muitas vezes bastante artificial. A leitura de Interpretação dos Sonhos de Freud ensinou-me que o mecanismo do recalque atuava nesses casos, e os fatos que eu observara concordavam com a sua teoria. Eu podia apenas confirmar suas explicações. No que concerne ao conteúdo do recalque, eu não concordava com Freud. Como causa do recalque, ele apontava o trauma sexual e eu achava isso insatisfatório. Através do trabalho prático, conhecera numerosos casos em que a sexualidade desempenhara papel secundário, enquanto outros fatores ocupavam o lugar principal. Por exemplo, o problema de adaptação social, da opressão pelas circunstâncias trágicas da vida, as exigências de prestígio, etc. Mais tarde, apresentei a Freud casos desse gênero, mas ele não quis admitir como causa qualquer outro fator que não fosse a sexualidade. Isso me parecia altamente insatisfatório. No início, não me foi fácil dar a Freud o lugar que lhe correspondia em minha vida ou assumir uma atitude justa frente a ele. Ao tomar conhecimento de suas obras, desenhava-se diante de mim uma carreira universitária. Eu estava prestes a terminar um trabalho que devia me assegurar uma promoção na universidade. Ora, justamente nessa época, Freud era persona non grata no mundo universitário, sendo prejudicial a todo cientista de renome ter relações com ele. As pessoas importantes só o mencionavam às escondidas e, nos congressos, só era discutido nos corredores e nunca nas sessões plenárias. Assim, pois, não me era fácil ser obrigado a constatar a concordância de minhas experiências associativas com as teorias de Freud. Um dia, encontrava-me no laboratório, preocupado com esses problemas, quando o diabo murmurou ao meu ouvido que eu tinha o direito de publicar o resultado de minhas experiências e conclusões sem mencionar Freud. Não me dedicara a tais experiências muito antes de compreender o que quer que seja de sua obra. Ouvi então a voz de minha segunda personalidade. Abre aspas. É fraudulento agir como se você não conhecesse Freud. Não se pode edificar a própria vida sobre uma mentira. Fecha aspas. O caso ficou então resolvido. A partir desse instante, tomei abertamente o partido de Freud e lutei a seu favor. Quebrei minhas primeiras lanças por sua causa em Munique, quando num congresso seu nome foi propositadamente omitido a respeito das neuroses obsessivas. Em seguida, em 1906, escrevi um artigo para a revista Münchner Medizinische Wochenschrift sobre a doutrina freudiana das neuroses, que havia contribuído grandemente para a compreensão das neuroses obsessivas. Depois desse artigo, 2 professores alemães escreveram-me cartas de advertência. Se eu persistisse em continuar ao lado de Freud e a defendê-lo, meu futuro universitário estaria em perigo. Respondi, abre aspas, se o que Freud diz é verdadeiro, ficarei com ele. Pouco me importa uma carreira que silenciasse a verdade
e mutilasse a pesquisa. Fecha aspas. Continuei a defender Freud e suas ideias. A única diferença era que, apoiado em minhas próprias experiências, não podia concordar que todas as neuroses fossem causadas por recalques ou traumas sexuais. Tal hipótese era válida em certos casos e não em outros. Mas, de qualquer maneira, Freud abrira um novo caminho de pesquisa e a indignação do ambiente de então contra ele me parecia absurda. Encontrei pouca compreensão para as ideias expostas na psicologia da demência precoce. Meus colegas riam-se de mim. Foi, entretanto, por ocasião desse trabalho que se estabeleceu o meu contato com Freud. Ele convidou-me para ir à sua casa e, em fevereiro de 1907, encontramo-nos pela primeira vez em Viena. Conversamos a partir de 1h, quase ininterruptamente, durante 13 horas. Freud era a primeira personalidade verdadeiramente importante com a qual me relacionava. Ninguém entre as pessoas que eu conhecia podia se comparar com ele. Em sua atitude, nada havia de trivial. Eu o achei extraordinariamente inteligente, penetrante, notável sob todos os pontos de vista. No entanto, as primeiras impressões que dele recebi permaneceram vagas e, em parte, incompreendidas. O que ele me disse de sua teoria sexual me impressionou. Suas palavras, entretanto, não puderam remover meus escrúpulos e minhas dúvidas. Eu as expus várias vezes, mas ele me lembrava minha falta de experiência. Freud tinha razão. Naquela época, eu ainda não tinha bastante experiência para justificar estas objeções. Compreendi que sua teoria sexual tinha para ele enorme importância, tanto do ponto de vista pessoal quanto do ponto de vista filosófico. Fiquei muito impressionado com isso, mas não pude ver em que medida essa ênfase na apreciação da sexualidade estava ligada a preconceitos subjetivos dele ou até que ponto repousava em experiências objetivamente demonstráveis. Foi principalmente sua atitude em relação ao espírito que me pareceu problemática. Cada vez que a expressão de uma espiritualidade se manifestava num homem ou numa obra de arte, ele desconfiava e recorria à hipótese da sexualidade recalcada. Tudo o que não era imediatamente interpretável como sexualidade se reduzia, segundo ele, à psicossexualidade. Objetei que, logicamente, levada às últimas consequências, suas hipóteses conduziam a raciocínios que destruíam toda a civilização. Esta tomava a aparência de uma simples farsa, consequência mórbida do recalque sexual. Sim, confirmou ele, é assim mesmo. É uma maldição do destino em face da qual somos impotentes. Eu não estava absolutamente disposto a dar-lhe razão, nem a permanecer nessa atitude. Não me sentia, porém, à altura para discutir com ele. Por ocasião de nosso primeiro encontro, outras circunstâncias me pareceram importantes. Tratava-se de fatos que não pude aprofundar e compreender, senão no declínio de nossa amizade. Era evidente que Freud tinha um apego extraordinário à sua teoria sexual. Quando falava sobre isso, era num tom insistente, quase ansioso, e desaparecia sua atitude habitual, crítica e cética. Uma estranha expressão de inquietude, cuja causa eu ignorava, marcava seu rosto. Isso me impressionava muito. A sexualidade era, para ele, uma realidade luminosa. Minha impressão foi confirmada por uma conversa que tivemos cerca de 3 anos mais tarde, em 1910, novamente em Viena. Tenho ainda uma viva lembrança de Freud me dizendo, abre aspas, meu caro Jung,
Prometa-me nunca abandonar a teoria sexual. É o que importa essencialmente. Olhe, devemos fazer dela um dogma, um baluarte inabalável. Fecha aspas. Ele me dizia isso cheio de ardor, como um pai que diz ao filho, abre aspas, prometa-me uma coisa, meu caro filho, vá todos os domingos à igreja, fecha aspas. Um tanto espantado, perguntei-lhe, abre aspas, um baluarte, contra o quê? Ele respondeu-me, contra a onda de lodo negro do... Fecha aspas. Aqui ele hesitou um momento e então acrescentou, do ocultismo. O que me alarmou em primeiro lugar foi o baluarte e o dogma. Um dogma, isto é, uma profissão de fé indiscutível, surge apenas quando se pretende esmagar uma dúvida, de uma vez por todas. Não se trata mais de um julgamento científico, mas revela somente uma vontade de poder pessoal. Esse choque feriu o cerne de nossa amizade. Eu sabia que jamais poderia concordar com essa posição. Freud parecia entender por ocultismo aproximadamente tudo o que a filosofia e a religião, assim como a parapsicologia nascente, diziam da alma. Mas para mim, a teoria sexual era tão oculta, isto é, não demonstrada, ainda mera hipótese, como tantas outras concepções especulativas. Eu considerava uma verdade científica como uma hipótese, momentaneamente satisfatória, mas não um artigo de fé eternamente válido. Sem compreender bem, observara nessa época uma irrupção de fatores religiosos inconscientes em Freud. Evidentemente, ele queria recrutar-me para uma defesa comum contra esses conteúdos inconscientes ameaçadores. A impressão causada por essa conversa contribuiu para minha confusão. Até então eu jamais considerara a sexualidade uma coisa flutuante, precária, a qual se deve permanecer fiel, com medo de perdê-la. Para Freud, a sexualidade tinha, aparentemente, mais importância significativa do que para os demais. Era para ele uma coisa a ser observada religiosamente. Numa tal atmosfera, quaisquer interrogações e reflexões impõem, em geral, reserva e discrição. Dessa forma, a conversa, depois de algumas tentativas balbuciantes de minha parte, foi acabando. Fiquei profundamente impressionado, constrangido e perturbado. Tinha o sentimento de haver lançado um olhar furtivo em direção a um país novo e desconhecido, de onde afluíam nuvens de ideias novas. Parecia-me claro que Freud, proclamando sempre e insistentemente sua irreligiosidade, construíra um dogma, ou melhor, substituíra o Deus ciumento que perdera por outra imagem que se impusera a ele, a da sexualidade. Ela não era menos premente, imperiosa, exigente, ameaçadora e moralmente ambivalente. Psiquicamente falando, aquilo que é mais forte e, portanto, mais temível toma os atributos de divino e de demoníaco. Da mesma forma, a libido sexual se revestira e desempenhara nele o papel de um deus oculto. A vantagem desta transformação consistia, para Freud, ao que parece, em que o novo princípio luminoso se lhe afigurava cientificamente irrecusável e livre de qualquer hipótese religiosa. Mas, no fundo, a luminosidade, enquanto classificação psicológica desses contrários racionalmente incomensuráveis, que são Javé e a sexualidade, permanecia a mesma. Só mudara o nome e, por conseguinte, o ponto de vista. Não se devia buscar no alto, e sim no baixo,
aquilo que se perdera. Ora, que importa ao mais forte esta ou aquela designação? Se não existisse a psicologia, mas só objetos concretos, ter-se-ia, de fato, destruído um e posto outro em seu lugar. Na realidade, no domínio da experiência psicológica, absolutamente nada desapareceu do caráter premente, angustiante, obsessivo, etc. Tanto antes quanto depois, o problema persiste em saber como se porá fim à angústia, à má consciência, à culpabilidade, à coação, à inconsciência, à instintividade, ou como escapar disso. Se não for possível consegui-lo partindo do lado claro e idealista, talvez seja possível atingi-lo partindo do lado obscuro e biológico. Como chamas que subitamente se avivassem, essas ideias brilharam em meu espírito. Muito mais tarde, ao refletir sobre o caráter de Freud, elas adquiriram importância para mim e revelaram todo o seu significado. Um detalhe me preocupava particularmente: a amargura de Freud. Já em nosso primeiro encontro, isso me chocara. Durante muito tempo, não compreendi o motivo, até que percebi o quanto esse estado se relacionava com sua atitude em relação à sexualidade. Certamente, para ele, a sexualidade era luminosa, mas em sua terminologia, em sua teoria, a considerava exclusivamente como função biológica. A animação com que falava desse tema permitia concluir que tendências ainda mais profundas ressoavam nele. Em suma, ele queria ensinar, pelo menos é o que me pareceu, que, considerada subjetivamente, a sexualidade engloba também a espiritualidade, ou possui uma significação intrínseca. Mas sua terminologia, demasiado concreta, era muito restrita para poder formular essa ideia. Minha impressão era de que, no fundo, ele trabalhava contra sua própria meta e contra si mesmo. Pois bem, haverá maior amargura do que a de um homem que é seu mais encarniçado inimigo? Citando palavras suas, ele se sentia ameaçado por uma onda de lodo negro. Ele, aquele que antes de qualquer outro tentara penetrar e tirar a limpo as profundidades negras. Freud nunca se interrogou acerca do motivo pelo qual precisava falar continuamente sobre sexo, porque esse pensamento a tal ponto se apoderara dele. Nunca percebeu que a monotonia da interpretação traduzia uma fuga diante de si mesmo ou de outra parte de si que ele teria talvez de chamar de mística. Ora, sem reconhecer esse lado de sua personalidade, era-lhe impossível pôr-se em harmonia consigo mesmo. Era cego em relação ao paradoxo e à ambiguidade dos conteúdos do inconsciente, e não sabia que tudo o que dele surge tem um alto e um baixo, um interior e um exterior. Quando se fala apenas do aspecto exterior, é o que Freud fazia, só se toma em consideração uma das metades e, como consequência inevitável, nasce uma reação no inconsciente. Em face da uniteralidade de Freud, nada havia a fazer, talvez só uma experiência interior de cunho pessoal teria podido abrir-lhe os olhos. E mesmo assim, seu intelecto talvez o reconduzisse à simples sexualidade ou psicossexualidade. Ele tornou-se vítima do único lado que podia identificar, e é por isso que o considero uma figura trágica, pois era um grande homem e, o que é principal, tinha o fogo sagrado. Depois da segunda conversa em Viena, compreendi a hipótese
da vontade de poder elaborada por Alfred Adler, a qual, até aquele momento, eu não prestara a devida atenção, como inúmeros filhos. Adler não retivera do pai apenas o que ele dizia, mas sim o que ele fazia. Depois, houve o problema da confrontação, do problema do amor, ou eros, e do poder, que caiu sobre mim como uma opressiva capa de chumbo. Mais tarde, Freud disse-me que nunca lera Nietzsche. De resto, eu considerava a psicologia de Freud uma manobra da história do espírito que vinha compensar a divinização do princípio de poder realizada por Nietzsche. O problema realmente não era Freud versus Adler, mas Freud versus Nietzsche. Esse problema me pareceu bem mais importante do que uma contenda doméstica no domínio da psicopatologia. Surgiu-me a ideia de que Eros e o instinto de poder eram como que irmãos inimigos, filhos de um só pai, filhos de uma força psíquica que os motivava e, como a carga elétrica positiva e negativa, se manifestava na experiência sob a forma de oposição. O Eros como patiens, uma força que se sofre passivamente, e o instinto de poder como um agens, como força ativa e vice-versa. O Eros recorre tantas vezes ao instinto de poder como o instinto de poder ao Eros. O que seria um desses instintos sem o outro? O homem, por um lado, sucumbe ao instinto e, por outro, procura dominá-lo. Freud mostra como o objeto sucumbe ao instinto. Adler, como o homem utiliza o instinto para violentar o objeto. Nietzsche, entregue a seu destino e sucumbindo a ele, precisou criar um super-homem. Freud, tal era a minha conclusão, deve ter sido de tal forma subjugado pelo poder do Eros que procurou levá-lo como um numen religioso ao nível de dogma aere perennius, de dogma eterno. Isto não é um segredo para ninguém. Zaratustra é o anunciador de um evangelho e Freud chega a competir com a Igreja através de sua intenção de canonizar doutrinas e preceitos. É verdade que não o fez com alarde. Pelo contrário, ele me atribuiu a intenção de querer passar por um profeta. Ele formula a trágica exigência e logo a apaga. É assim que se procede frequentemente no tocante às concepções numinosas. Isso é justo porque, de um ponto de vista, elas são verdadeiras, enquanto, de outro, são falsas. O acontecimento luminoso vivido eleva e rebaixa simultaneamente. Se Freud tivesse apreciado melhor a verdade psicológica que faz da sexualidade algo de luminoso, ela é um deus e um diabo, não teria ficado prisioneiro de uma noção biológica mesquinha. E Nietzsche, com sua exuberância, talvez não tivesse caído fora do mundo e tivesse permanecido nos fundamentos da existência humana. Cada vez que um acontecimento luminoso faz vibrar fortemente a alma, há perigo que se rompa o fio em que estamos suspensos. Então, o ser humano pode cair num sim absoluto ou num não, que também o é. Nirdvandva, livre dos dois, diz o Oriente. Não esqueci tal coisa. O pêndulo do espírito oscila entre sentido e não entre verdadeiro e falso. O perigo do luminoso é que ele impele aos extremos e então uma verdade modesta é tomada pela verdade, aqui com V maiúsculo, e um erro mínimo por uma aberração fatal. Tudo passa. O que ontem era verdade, hoje é erro. E o que antes de ontem era considerado um erro, será talvez uma revelação amanhã.
E isso é ainda mais válido na dimensão psicológica, acerca da qual, na realidade, sabemos pouquíssimo. Muitas vezes negligenciamos isso e estamos longe de levá-lo em conta. Que nada, absolutamente nada existe, enquanto uma consciência, por restrita que seja, luz efêmera, não o advirta. Minha conversa com Freud mostrara-me quanto ele temia que a clareza luminosa de sua teoria sexual fosse extinta por uma onda de lodo negro. Assim, criava uma situação mitológica, a luta entre a luz e trevas. Essa situação explica a luminosidade da questão e o recurso imediato a um meio de defesa, tirado do arsenal religioso, o dogma. No livro que escrevi pouco depois, que trata da psicologia da luta travada pelo herói, retomo o fundo mitológico da estranha reação de Freud. A interpretação sexual, por um lado, e a vontade de poder manifestada pelo dogma, por outro, me orientaram, no correr dos anos, para o problema tipológico, assim como para a polaridade e a energética da alma. Depois, comecei a investigação que se estendeu através de várias décadas, acerca da onda de lodo negro do ocultismo. Esforcei-me por compreender as condições históricas, conscientes e inconscientes da psicologia moderna. Eu queria conhecer as opiniões de Freud acerca da pré-cognição e de parapsicologia em geral. Quando fui vê-lo em 1909, em Viena, perguntei-lhe o que pensava sobre isso. Fiel a seu preconceito materialista, repeliu todo esse complexo de questões, considerando-as mera tolice. Ele apelava para um positivismo de tal modo artificial que precisei conter uma resposta cáustica. Alguns anos decorreram antes que Freud reconhecesse a seriedade da parapsicologia e o caráter de dado real dos fenômenos ocultos. Enquanto Freud expunha seus argumentos, eu tinha uma estranha sensação. Meu diafragma parecia de ferro ardente, como se formasse uma abóboda ardente. Ao mesmo tempo, um estalido ressoou na estante que estava a nosso lado, de tal forma que ambos nos assustamos. Pensamos que a estante ia desabar sobre nós. Foi exatamente essa impressão que nos causou o estalido. Eu disse a Freud, abre aspas, eis o que se chama um fenômeno catalítico de exteriorização, fecha aspas. Ah, disse ele, abre aspas, isso é um puro disparate, fecha aspas. De forma alguma, repliquei. O senhor se engana, professor. E para provar-lhe que tenho razão, afirmo previamente que o mesmo estalido se reproduzirá. E, de fato, apenas pronunciara estas palavras, ouviu-se o mesmo ruído na estante. Ainda hoje ignoro de onde me veio aquela certeza. Eu sabia, porém, perfeitamente que o ruído se reproduziria. Então, como resposta, Freud me olhou horrorizado. Não sei o que pensou nem o que viu. É certo, no entanto, que esse acontecimento despertou sua desconfiança em relação a mim. Tive o sentimento de que lhe fizera uma afronta. Nunca mais falamos sobre isso. O ano de 1909 foi decisivo para as nossas relações. Fui convidado pela Clark University, Worcester, Massachusetts, para fazer conferências sobre a experiência de associações. Independentemente, Freud também recebera um convite. Decidimos fazer a viagem juntos. Encontramo-nos em Bremen. Ferenczi nos acompanhava. Em Bremen, produziu-se um incidente que deu margem a muitas discussões. A síncope de Freud. Ela foi provocada, indiretamente, pelo interesse que eu demonstrava pelos chamados cadáveres dos pântanos. Eu sabia que, em certas regiões do norte da Alemanha, eles eram encontrados. Tratava-se de cadáveres,
alguns dos quais datam da pré-história, de homens que se afogaram nos pântanos ou que neles foram enterrados. A água dos pântanos contém ácidos vegetais que destroem os ossos e, ao mesmo tempo, curtem a pele, de forma que esta e os cabelos ficam em perfeito estado de conservação. Produz-se um processo natural de mumificação, no curso do qual, sob o peso da turfa, os cadáveres se achatam completamente. Eles são encontrados às vezes quando se extrai a turfa em Holstein, na Dinamarca e na Suécia. Eu pensava novamente sobre esses cadáveres cuja história havia lido em Bremen, mas minhas lembranças se emaranhavam e eu os confundia com as múmias das jazidas de chumbo de Bremen. Meu interesse enervou Freud. Abre aspas. Por que você se importa com esses cadáveres? Fecha aspas. Perguntou-me várias vezes. Era claro que o assunto o encolerizava e, durante uma conversa sobre isso, à mesa, ele teve uma síncope. Mais tarde, disse-me que estava persuadido de que a conversa acerca de cadáveres significava que eu desejava sua morte. Fiquei extremamente surpreendido com essa opinião. Espantei-me principalmente por causa da intensidade de suas fantasias, a ponto de causar-lhe uma síncope. Numa circunstância análoga, Freud teve mais uma síncope diante de mim. Foi durante o Congresso Psicanalítico de Munique, em 1912. Alguém começara uma conversa sobre Amenófis IV. Sublinhava-se o fato de que, devido à sua atitude negativa em relação ao pai, ele destruíra as vinhetas deste nas estelas e que havia um complexo paterno na origem de sua importante criação de uma religião monoteísta. Isso me irritou e procurei mostrar-lhe que Amenófis fora um homem criador e profundamente religioso, cujos atos não podiam ser explicados por meros atos de resistência a seu pai. Pelo contrário, honrara a memória do pai e seu zelo destruidor só se dirigira contra o nome do deus Amon, que ele mandara apagar em toda parte. Dessa forma, isso também foi feito nas estelas de seu pai, Amon-Opet. Por outro lado, outros faraós haviam substituído, em monumentos e estátuas, os nomes de seus ancestrais reais ou divinos pelo próprio nome. Acreditavam-se autorizados para isso, devido ao fato de serem as encarnações do mesmo Deus. Entretanto, não haviam inaugurado nem um novo estilo, nem uma nova religião. Neste momento, Freud escorregou, desmaiando na cadeira. Nós o cercamos, sem saber o que fazer. Tomei-o, então, em meus braços, conduzi-o até o quarto vizinho, estendendo-o num sofá. Enquanto o carregava, vi que ele voltava um pouco a si, me olhando do fundo de sua aflição, com uma expressão que jamais esquecerei. O que quer que tenha contribuído para esse desmaio, a atmosfera era tensa. Esses dois casos têm em comum a fantasia do assassínio do pai. Antes disso, Freud me dissera várias vezes que me considerava seu sucessor. Essas alusões me perturbavam, pois sabia que jamais defenderia corretamente suas opiniões, isto é, no sentido que ele desejaria. Até então, eu não conseguira ainda desenvolver minhas objeções de modo que ele as pudesse apreciar. Meu respeito por ele era sincero demais para que ousasse desafiá-lo numa explicação decisiva. A ideia de que deveria tomar, por assim dizer, a direção de um partido contra minha convicção íntima me era desagradável por muitos motivos.
Tal papel não me convinha. Não podia sacrificar minha independência de espírito, e a perspectiva desse acréscimo de prestígio me contrariava, pois só significava para mim um afastamento de meus verdadeiros objetivos. Só me importava a pesquisa da verdade e, de forma alguma, a questão do prestígio pessoal. Nossa viagem para os Estados Unidos, começada em Bremen em 1909, durou 7 semanas. Estávamos juntos todos os dias e analisávamos nossos sonhos. Nessa época, tive alguns sonhos importantes. Freud, entretanto, não os conseguia penetrar. Não o censurei por isso, pois pode acontecer ao melhor analista não poder resolver o enigma de um sonho. Era uma falha humana que jamais me teria incitado a interromper nossas análises oníricas. Pelo contrário, elas eram muito importantes e eu considerava nossa relação extremamente preciosa. Vi em Freud o homem mais velho, mais maduro, mais experimentado e em mim seu filho. Ocorreu, então, um acontecimento que representou um rude golpe para a nossa relação. Freud teve um sonho cujo conteúdo não posso revelar. Interpretei-o, mais ou menos, acrescentando que poderia, talvez, adiantar algo mais, se ele me desse alguns detalhes suplementares relativos à sua vida particular. Tal pedido provocou em Freud um olhar estranho, cheio de desconfiança, e ele disse, abre aspas, não posso arriscar minha autoridade, fecha aspas. Nesse momento, entretanto, ele a perdera. Esta frase ficou gravada em minha memória. Prefigurava, já, para mim, o fim iminente de nossas relações. Ele punha sua autoridade pessoal acima da verdade. Freud, como já disse, interpretava incompletamente meus sonhos de então, ou nem isso. Eles tinham um conteúdo coletivo e uma considerável massa de material simbólico. Principalmente um deles me pareceu importante, levando-me pela primeira vez à noção do inconsciente coletivo. Por essa razão, constituiu uma espécie de prelúdio a meu livro Metamorfoses e Símbolos da Libido. Eis o sonho. Eu estava numa casa desconhecida de 2 andares. Era a minha casa. Estava no 2º andar, onde havia uma espécie de sala de estar, com belos móveis de estilo rococó. As paredes eram ornadas de quadros valiosos. Surpreso de que essa casa fosse minha, pensava, nada mal. De repente, lembrei-me de que ainda não sabia qual era o aspecto do andar inferior. Desci a escada e cheguei ao andar térreo. Ali, tudo era mais antigo. Essa parte da casa datava do século XV ou XVI. A instalação era medieval e o ladrilho vermelho. Tudo estava mergulhado na penumbra. Eu passeava pelos quartos dizendo, quero explorar a casa inteira. Cheguei diante de uma porta pesada e a abri. Deparei com uma escada de pedra que conduzia à adega. Descendo-a, cheguei a uma sala muito antiga, cujo teto era uma abóbada. Examinando as paredes, descobri que, entre as pedras comuns de que eram feitas, havia camadas de tijolos e pedaços de tijolo na argamassa. Reconheci que essas paredes datavam da época romana. Meu interesse chegara ao máximo. Examinei também o piso recoberto de lajes. Numa delas, descobri uma argola. Puxei-a. A laje deslocou-se e sob ela vi outra escada de degraus estreitos de pedra que desci, chegando enfim a uma gruta, baixa e rochosa. Na poeira espessa que recobria o solo havia ossadas, restos de vasos e vestígios de uma civilização primitiva. Descobri 2 crânios humanos, provavelmente muito velhos, já meio desintegrados. Depois acordei. O que mais interessou a Freud nesse sonho foram os 2 crânios.
Falava continuamente deles e sugeriu-me que descobrisse em mim, dentro do contexto, um desejo eventual. O que pensava eu dos crânios? De quem eram? Naturalmente, eu sabia muito bem onde ele queria chegar. Neles se dissimulariam desejos secretos de morte. Abre aspas. Mas, afinal de contas, o que pretende ele? Fecha aspas. Pensava comigo mesmo. De quem desejo a morte? Sentia violentas resistências contra uma tal interpretação. Desconfiava também da verdadeira significação do sonho, mas nessa época não tinha ainda confiança em meu julgamento e desejava conhecer a opinião de Freud. Queria saber o que ele achava. Obedeci, pois, à sua intenção e disse, abre aspas, minha mulher e minha cunhada, fecha aspas. Pois era preciso citar alguém de quem valeria a pena desejar a morte. Eu era ainda recém-casado e sabia perfeitamente que nada em mim indicava um tal desejo. Mas não teria podido dar a Freud minhas próprias associações para interpretar o sonho sem chocar-me com sua incompreensão e com violentas resistências. Não me sentia qualificado para defrontar-me com ele. Temia também perder sua amizade se mantivesse meu ponto de vista. Por outro lado, queria saber o que resultaria de minha resposta e de que forma ele reagiria se eu o enganasse, exagerando sua própria doutrina. Assim, pois, menti. Tinha perfeita consciência que, do ponto de vista moral, minha maneira de agir era censurável. Mas teria sido impossível, então, descobrir a Freud o mundo de meus pensamentos. Entre seu mundo e o meu havia um abismo demasiado profundo. De fato, Freud ficou como que aliviado com a minha resposta. Dessa maneira, pude perceber que ele ficava desamparado diante de sonhos dessa espécie e que buscava refúgio em sua própria doutrina. Quanto a mim, queria descobrir o verdadeiro sentido do sonho. Era claro que a casa representava uma espécie de imagem da psique, isto é, da minha situação consciente de então, com complementos ainda inconscientes. A consciência era caracterizada pela sala de estar e parecia habitável, apesar do estilo antiquado. No andar térreo, já começava o inconsciente. Quanto mais eu descia em profundidade, mais as coisas se tornavam estranhas e obscuras. Na gruta, descobri restos de uma civilização primitiva, isto é, o mundo do homem primitivo em mim. Esse mundo não podia ser atingido ou iluminado pela consciência. A alma primitiva do homem confina com a vida da alma animal, da mesma forma que as grutas dos tempos primitivos foram frequentemente habitadas por animais antes que os homens se apoderassem delas. Tomei consciência, então, de um modo todo particular, da grande diferença que separava a atitude mental de Freud de minha própria. Eu crescera na atmosfera intensamente histórica de Basileia, no fim do século anterior, e a leitura dos velhos filósofos me proporcionaram um certo conhecimento da história da psicologia. Quando refletia sobre os sonhos ou sobre os conteúdos do inconsciente, nunca o fazia sem recorrer a comparações históricas. Em meus tempos de estudante, utilizava-me para isso do velho dicionário de filosofia de Krug. Conhecia particularmente bem os autores do século XVIII e também os do começo do século XIX. Esse mundo constituíra a atmosfera de minha sala de estar do primeiro andar. Quanto a Freud, minha impressão era a de que, para ele, a história do espírito humano começava com Büchner, Moleschott, Dubois-Reymond e Darwin. O sonho acrescentava à minha situação consciente que acabo de descrever outras camadas de consciência. O andar térreo de estilo medieval, há muito abandonado,
a adega romana e, enfim, a gruta pré-histórica representavam épocas findas e níveis de consciência ultrapassados. Durante os dias que precederam o sonho, muitos problemas me haviam preocupado ardentemente. As premissas sobre as quais repousa a psicologia freudiana, em que categoria do pensamento humano deve ser colocada? Qual a relação entre seu personalismo quase exclusivo e os antecedentes históricos gerais? Meu sonho dava a resposta. Remontava, evidentemente, às bases da história das civilizações, que é uma história dos estados sucessivos da consciência. Descrevia como um diagrama estrutural da alma humana uma condição prévia de natureza essencialmente impessoal. Esta ideia pareceu-me evidente. It clicked, como dizem os ingleses. E o sonho se tornou para mim uma imagem diretriz que, em seguida, se confirmou numa medida imprevisível. Por causa desse sonho, pensei pela primeira vez na existência de um a priori coletivo da psique pessoal, a priori que considerei primeiramente como sendo os vestígios funcionais anteriores. Só mais tarde, quando minhas experiências se multiplicaram e meu saber se consolidou, reconheci que esses modos funcionais eram formas do instinto, os arquétipos. Nunca pude concordar com Freud que o sonho é uma fachada atrás da qual seu significado se dissimula, significado já existente, mas que se oculta quase que maliciosamente à consciência. Para mim, os sonhos são natureza e não encerram a menor intenção de enganar. Dizem o que podem dizer, e tão bem quanto o podem, como faz uma planta que nasce ou um animal que procura pasto. Os olhos também não procuram nos enganar. Talvez sejamos nós que nos enganemos, porque nossos olhos são míopes. Ou então ouvimos mal, porque nossos ouvidos são um pouco surdos, mas não são eles que nos querem enganar. Muito antes de conhecer Freud, eu considerava o inconsciente, da mesma forma que os sonhos, sua expressão imediata como um processo natural, desprovido de qualquer arbitrariedade e, acima de tudo, de qualquer intenção de prestidigitação. Não tinha qualquer motivo para supor que as malícias da consciência se estendessem também aos processos naturais do inconsciente. Pelo contrário, a experiência cotidiana me ensinou com que resistência encarniçada o inconsciente se opõe às tendências do consciente. O sonho da casa teve um curioso efeito sobre mim. Despertou meu antigo interesse pela arqueologia. Voltando a Zurique, li um livro sobre as escavações na Babilônia e diversas obras sobre os mitos. O acaso me conduziu ao Simbolismo e Mitologia dos Povos Antigos, de Friedrich Kreuzer, e esse livro me entusiasmou. Li-o como que num transporte. Levado por interesse ardente, estudei um amontoado de materiais mitológicos e gnósticos para enfim chegar a uma desorientação total. Senti-me tão desamparado como outrora na clínica quando tentava compreender o sentido dos estados psicóticos. Tinha a impressão de estar num asilo de alienados imaginários e comecei a tratar todos esses centauros, ninfas, deuses e deusas do livro de Kreuzer, a analisá-los como se fossem meus doentes. No curso desses estudos, não me escapou o quanto a mitologia antiga era próxima da psicologia dos primitivos, o que me impeliu a um exame intensivo desta última. O interesse que Freud manifestara no mesmo instante pelo mesmo assunto causou-me certo mal-estar, porque acreditei ver nisso uma predominância de sua doutrina em relação aos fatos. Quando estava imerso nesses trabalhos, encontrei os materiais fantasmagóricos nascidos da imaginação de uma jovem americana que eu não conhecia, Miss Miller. Haviam sido publicados por Teodoro Flournoy, amigo paternal que gozava de toda a minha estima, nos
Archives de Psychologie, Genebra. Fiquei imediatamente impressionado pelo caráter mitológico dessas fantasias. Agiram como um catalisador sobre as ideias ainda desordenadas que eu acumulava. A partir dessas fantasias e também dos conhecimentos que adquirira sobre a mitologia, nasceu meu livro Metamorfoses e Símbolos da Libido. Enquanto trabalhava nele, tive sonhos dos mais significativos, que já indicavam minha ruptura com Freud. Um dos mais impressionantes se desenrolava numa região montanhosa nas proximidades da fronteira austro-helvécia. Era quase noite. Vi um homem de certa idade trajando um uniforme de fiscal de alfândega da monarquia imperial e real. Um pouco curvo, passou perto de mim sem me dar atenção. Outras pessoas também lá estavam, e através delas vinha saber que esse velho não era real, mas somente o espírito de um empregado da alfândega morto havia alguns anos. Abre aspas. É um desses homens que não podem morrer, fecha aspas, disse alguém. Essa foi a primeira parte do sonho. Quando comecei a analisá-lo, a alfândega fez-me imediatamente pensar na censura. A fronteira pareceu-me significar, por um lado, a que existe entre o consciente e o inconsciente, e, por outro lado, a que existe entre as opiniões de Freud e as minhas. O controle na fronteira de uma extrema minúcia parecia referir-se à análise. Na fronteira, as bagagens são abertas para serem examinadas por causa do possível contrabando. Dessa forma, descobrem-se os pressupostos inconscientes. Um velho empregado da alfândega, ao que parece, havia sentido tão pouca alegria e satisfação em sua carreira que sua filosofia tinha um aspecto cinzento. Não pude afastar a analogia com Freud. Freud tinha então, em 1911, num certo sentido, perdido sua autoridade sobre mim. Mas depois, como antes, eu o considerava uma personalidade superior, na qual projetava a imagem do pai e, no momento do sonho, essa projeção estava longe de ter desaparecido. Em presença de uma tal projeção, perde-se a objetividade e os julgamentos que se fazem são ambíguos. Por um lado, é sensível à dependência e, por outro, experimentam-se resistências. Na época desse sonho, eu tinha ainda Freud em alta estima. Mas, por outro lado, minha atitude não era isenta de crítica. Essa dupla atitude indicava que, nessa situação, eu ainda estava inconsciente e ainda não a submetera à reflexão. Isso é característico a todas as projeções. O sonho me incitava a esclarecer esse assunto. Impressionado pela personalidade de Freud, eu havia, tanto quanto possível, renunciado ao meu próprio julgamento e recalcado minha crítica. Era a condição de minha colaboração. Dizia a mim mesmo, abre aspas, Freud é muito mais inteligente do que você e tem uma experiência muito mais ampla. No momento, você deve contentar-se em ouvir o que ele diz, instruindo-se com ele, fecha aspas. Depois, com grande espanto, sonhei que ele era um empregado rabugento da monarquia austríaca, imperial e real, um inspetor de alfândega já morto, que continuava a voltar. Seria isso a expressão do desejo de morte a que Freud já aludira? Não pude encontrar em mim qualquer parcela de personalidade suscetível de um tal desejo, pois eu queria, ardentemente e com um egoísmo sem máscara, colaborar com ele e participar da riqueza de sua experiência. Além disso, nossa amizade era preciosa para mim. Não tinha, pois, qualquer motivo para desejar a sua morte. Mas talvez o sonho fosse um corretivo, uma compensação de minha estima e de minha admiração conscientes que, apesar de tudo, eram excessivas. O sonho recomendava uma atitude um pouco mais crítica. Eu me sentia consternado, se bem que a última frase do sonho parecesse encerrar uma alusão à sua imortalidade.
O episódio do empregado da alfândega não pusera fim ao sonho. Pelo contrário, depois de um intervalo, houve uma segunda parte impressionante. Eu estava numa cidade da Itália entre as 12 e 13 horas. Um sol ardente inundava as ruelas. A cidade era construída sobre colinas e me lembrava um certo bairro de Basileia, o Kohlenberg. As ruelas que descem para o vale da Birsig e se estendem através da cidade são, muitas vezes, ruas em escada. Uma delas descia até a praça Barfusser. Era Basileia e, no entanto, era também uma rua italiana, talvez em Bérgamo. Sendo verão, o sol brilhava no zênite e tudo estava banhado por uma viva luz. Muitas pessoas vinham em minha direção e eu sabia que as lojas se fechavam e que as pessoas voltavam às suas casas para almoçar. No meio desse fluxo humano, caminhava um cavaleiro, vestido com uma armadura. Subia a colina em direção a mim. Usava um capacete antigo com antolhos e uma cota de malhas. Sobre ela, trazia uma veste branca, com uma cruz vermelha tecida no peito e nas costas. Podem imaginar a impressão que me causou um cruzado caminhando em minha direção, de repente, numa cidade moderna, ao meio-dia, na hora de maior movimento. Observei que nenhuma das outras pessoas pareciam percebê-lo. Ninguém se voltava para olhá-lo. Tive a impressão de que era completamente invisível para os outros. Eu me interrogava sobre o significado dessa aparição e ouvi, como se alguém respondesse, apesar de não haver ninguém por perto. Abre aspas. Sim, é uma aparição que volta regularmente, sempre entre 12 e 13 horas. O cavaleiro passa por aqui há muito tempo. Tive a impressão de que tal coisa ocorria há séculos. E todos já sabem disso. Fecha aspas. O sonho me causou uma profunda impressão. Entretanto, não o compreendi nessa época. Acabrunhado e perturbado, não sabia o que fazer. O cavaleiro e o chefe da alfândega eram personagens que se opunham um ao outro. O empregado da alfândega era um fantasma, um ser que ainda não podia morrer, uma aparição em vias de desvanecer-se. O cavaleiro, ao contrário, parecia cheio de vida e de uma realidade perfeita. A segunda parte do sonho era extremamente luminosa, a cena da fronteira sóbria e pouco impressionante. Somente as reflexões que fiz a respeito me haviam tocado. Quanto à figura enigmática do cavaleiro, não consegui articulá-la em minhas ideias, nem compreender-lhe completamente o sentido. Apenas muito tempo depois, quando meditei profundamente sobre o sonho, pude alcançar seu significado. Enquanto sonhava, sabia que o cavaleiro era do século XII, época em que a alquimia começou, assim como a busca do Santo Graal. Desde minha juventude, as histórias do Graal desempenharam um papel em minha imaginação. Li essas histórias pela primeira vez aos 15 anos, e isso foi um acontecimento inesquecível, uma impressão que nunca mais desapareceu. Desconfiava de que havia um mistério nessas histórias. Assim, pois, pareceu-me natural que o sonho evocasse de novo o mundo dos cavaleiros do Graal e sua busca. Era esse o meu mundo, no mais íntimo sentido da palavra, sem relações com o de Freud. Tudo em mim buscava essa parte ainda ignorada que pudesse dar sentido à banalidade da vida. Sentia uma profunda decepção. Através de todos os esforços do espírito indagador, não conseguia descobrir aparentemente nada nas profundezas da alma, a não ser o humano demasiado humano, já por demais conhecido. Cresci no campo, entre camponeses, e o que o estábulo me havia ensinado, aprendia também através dos xistes rabelesianos e das fantasias desabridas do folclore de nossos camponeses. O incesto e as perversidades não representavam para mim novidades dignas de nota e não mereciam explicações particulares. Pertenciam, como a criminalidade, ao resíduo negro que estragava o gosto da vida, pondo-me diante dos olhos com demasiada nitidez a fealdade e a estupidez da existência humana. Que as couves tirassem seu viço do esterco era para mim um fato natural. Não encontrava nisso qualquer esclarecimento confortante.
Só as pessoas da cidade pareciam ignorar tudo acerca da natureza e do estábulo humano, pensei, cansado há muito tempo dessas coisas pouco atraentes. Naturalmente, as pessoas que nada sabem da natureza são neuróticas, pois não estão adaptadas à realidade. São ainda demasiado ingênuas, como crianças, e têm necessidade de que se lhes ensine que são humanas como as outras. Entretanto, esse conhecimento não basta para curar as neuroses. Só recobrarão a saúde se conseguirem sair da lama cotidiana. Mas se comprazem demasiadamente no que antes fora recalcado. E de que maneira poderiam sair disso se a análise não as desperta para a consciência do que é diferente e melhor? Se a própria teoria as atola na neurose e só lhes abre como solução a decisão racional ou razoável de abandonar enfim as infantilidades, o que lhes restará? Pois é isso, precisamente, aquilo de que são incapazes. E como poderiam tornar-se capazes, não se descobrindo algo que possa servir-lhes de ponto de apoio? Não se pode abandonar uma forma de vida sem mudá-la por outra. Uma conduta de vida razoável sob todos os pontos de vista é, em regra geral, impossível, a experiência o prova, principalmente quando, como neurótico, se tem a tendência natural de ser desarrazoado. Compreendi, então, por que a psicologia pessoal de Freud me interessava tanto. Minha necessidade era saber, de qualquer maneira, em que consistia sua solução razoável, entre aspas. Para mim, isso era uma questão vital e me sentia pronto para grandes sacrifícios a fim de obter a resposta. Comecei a ver claro. Ele mesmo sofria de uma neurose fácil de diagnosticar, com sintomas muito incômodos, tal como pude descobrir por ocasião de nossa viagem à América. Nessa época, ele me ensinara que todos são meio neuróticos e que é preciso, portanto, ser tolerante. Entretanto, essa afirmação não me contentava. Eu queria saber de que maneira se poderia evitar uma neurose. Vira que nem Freud, nem seus discípulos podiam compreender a importância que tinha para a teoria e a prática da psicanálise o fato de o próprio mestre não poder sair de sua própria neurose. Quando ele manifestou a intenção de identificar teoria e método para fazer disso uma série de dogmas, senti que não poderia continuar a colaborar com ele. Nada pude fazer senão me afastar. Quando estava quase acabando de escrever Metamorfoses e Símbolos da Libido, eu sabia de antemão que o capítulo O Sacrifício me custaria a amizade de Freud. Nele, expus minha própria concepção do incesto da metamorfose, decisiva do conceito de libido e de outras ideias que representavam meu afastamento de Freud. Para mim, o incesto, só em casos extremamente raros, constitui uma complicação pessoal. Na maior parte dos casos, representa um conteúdo altamente religioso e é por este motivo que desempenha um papel decisivo em quase todas as cosmogonias e em inúmeros mitos. Mas Freud, atendo-se ao sentido literal do termo, não podia compreender o significado psíquico do incesto como símbolo, e eu sabia que ele jamais o aceitaria. Falei sobre isso com minha mulher, comunicando-lhe meus receios. Ela tentou tranquilizar-me, porque sua opinião era de que Freud, graças à sua visão ampla, admitiria meu modo de ver, ainda que não o aceitasse. Mas, na minha opinião, ele não seria capaz de admiti-la. Durante 2 meses, não conseguia escrever, de tal modo que me sentia atormentado por esses conflitos. Deveria calar meu modo de pensar ou arriscar nossa amizade? Finalmente decidi escrever. Isso custou-me a amizade de Freud. Depois da ruptura com ele, todos os meus amigos e conhecidos se afastaram de mim. Meu livro não foi considerado uma obra séria. Passei por um místico e, desse modo, encerraram o assunto. Hicklin e Mather foram os únicos que ficaram a meu lado. Mas eu tinha previsto a solidão e não me iludi acerca das reações dos pretensos amigos. Muito pelo contrário, refleti profundamente sobre o assunto. Sabia que o essencial estava em jogo e que deveria tomar a peito minhas convicções. Vi que o capítulo O Sacrifício representava o meu sacrifício. Isso posto, pude recomeçar a escrever, se bem que soubesse de antemão
que ninguém compreenderia minhas ideias. Olhando para trás, posso dizer que sou o único que prosseguiu o estudo dos dois problemas que mais interessaram a Freud, o dos resíduos arcaicos e o da sexualidade. Espalhou-se o erro de que não vejo o valor da sexualidade. Muito pelo contrário, ela desempenha um grande papel em minha psicologia, principalmente como expressão fundamental, mas não a única, da totalidade psíquica. Minha preocupação essencial era, no entanto, aprofundar a sexualidade além de seu significado pessoal e seu alcance de função biológica, explicando-lhe o lado espiritual e o sentido luminoso. Exprimia, assim, o que fascinara Freud sem que este o compreendesse. Os livros Psicologia da Transferência e Mysterium Connunctionis expõem minhas ideias sobre o tema. Como expressão de um espírito ctônico, a sexualidade é da maior importância. Esse espírito é a outra face de Deus, o lado sombrio da sua imagem. Os problemas do espírito ctônico me preocuparam desde que tomei contato com o mundo das ideias da alquimia. Em suma, essas preocupações tinham despertado no curso dessa antiga conversa com Freud, quando percebi o quanto ele estava perturbado com a sexualidade, sem poder, entretanto, explicar-me sua comoção. O maior feito de Freud foi, sem dúvida, tomar a sério seus doentes neuróticos e se haver consagrado ao que sua psicologia tem de individual e de particular. Ele teve a coragem de dar a palavra à casuística, penetrando dessa forma na psicologia individual do doente. Poder-se-ia dizer que via com os olhos do doente, chegando assim a uma compreensão mais profunda da doença que até então não tinha sido possível. Nesse ponto, não tinha qualquer ideia preconcebida e era extremamente corajoso. Isso permitiu-lhe ultrapassar uma multidão de preconceitos. Tal como um profeta do Antigo Testamento tentou derrubar os falsos deuses, abrindo a cortina que velava uma quantidade de desonestidades e hipocrisias, trazendo à luz, sem qualquer piedade, a podridão da alma contemporânea. Não teve medo de assumir a impopularidade de tal empreendimento. Fazendo isso, deu à nossa civilização um novo impulso, que consistia na descoberta de um acesso ao inconsciente. Reconhecendo o sonho como a mais importante fonte de informações sobre os processos do inconsciente, arrancou ao passado e ao esquecimento um valor que parecia irremediavelmente perdido. Provou empiricamente a existência de uma psique inconsciente, que antes era apenas um postulado filosófico nas filosofias de Carl Gustav Carus e Eduard von Hartmann. Não é exagero dizer que a consciência da civilização que reina hoje, em dia, na medida em que reflete sobre si mesma filosoficamente, ainda não aceitou a ideia do inconsciente e de suas consequências, se bem que esteja confrontada com ele há mais de meio século. É ainda uma tarefa do futuro integrar a noção geral e básica de que nossa existência psíquica tem dois polos. Bom, fim da leitura do capítulo. O que a gente pode considerar, né? Acho que não tem como nós, assim, numa primeira leitura, sintetizarmos toda a dimensão de experiências que são transmitidas pelo Jung aqui nesse trecho, nesse capítulo. Mas eu queria só fazer alguns breves comentários aqui que me ocorreram agora, aqui, logo após a leitura, né? Eu acho que a primeira coisa que eu gostaria de destacar, não sei se vocês concordam, se vocês não concordarem, vocês podem fazer as considerações de vocês, os acréscimos de vocês aí nos comentários também, mas a gente percebe logo de cara a importância que a pessoa de Freud teve na vida do Jung. Isso é indiscutível. Até pelo fato de sua própria autobiografia, ele concedeu um capítulo, obviamente, para discutir o episódio desse encontro e dessa separação com Freud, e essa colaboração temporária com Freud. O que me chama a atenção é que desde o início, desde antes da colaboração entre Freud e Jung, ambos eram teóricos independentes.
É por isso que eu não concordo quando dizem que Jung é um psicanalista. Jung, para mim, nunca foi um psicanalista. Ele sempre teve o seu corpo teórico independente, estabeleceu suas observações desde o teste associativo de palavras, mas ocorreu que, como dois teóricos isolados, num tempo onde não se falava sobre o inconsciente, num tempo onde as teorias que a medicina tinha eram insuficientes para explicar o significado dos transtornos mentais, como a esquizofrenia, no caso da escola de Burgosli, na Suíça, onde Jung estabeleceu os seus trabalhos, e a clínica das neuroses com Freud em Viena. Então a medicina da época não tinha recursos para lidar com esses desafios do sofrimento psíquico desse período. Então eu acho que esses teóricos eram muito solitários. E na medida em que eles se encontram, na medida que Jung toma conhecimento da interpretação de sonhos e percebe ali no recalque um ponto de articulação com o que ele descobriu através do teste associativo de palavras, é óbvio que esses homens têm que se comunicar. Eles estão trilhando uma pesquisa rumo à descoberta do funcionamento do inconsciente nos transtornos mentais, no sofrimento psíquico. Mas a gente nota que já há pensamentos teóricos distintos desde antes deles se conhecerem. E me parece assim que o ponto nevrálgico aqui é a questão da libido, né? Como o Jung nos diz aqui, que a libido para Jung não corresponde à libido como energia sexual, conforme Freud a descreve. Eu gosto de pensar a energia sexual para o Jung como sendo a energia elétrica de uma casa que pode adquirir a forma de luz, pode adquirir a forma de calor na água do chuveiro ou na forma de acionar uma televisão ou um eletrodoméstico. É uma energia que não é caracterizada como sexual, mas que pode ter investimentos diversos, enquanto que para Freud é uma energia de cunho sexual. Acho que esse é o principal ponto de discordância que vai ter ali, como Jung nos falou aqui no livro Metamorfose e Símbolos da Transformação, no capítulo O Sacrifício, o seu ápice, né? A ruptura aí no seu ápice. E é muito simbólico o título do capítulo, como ele nos diz, né? O sacrifício, que é o sacrifício de uma amizade, de uma relação em prol da sustentação do seu pensamento individual. E também achei muito interessante aqui, para finalizar, as observações de Jung a respeito do complexo paterno que Freud tinha, quando eles conversam sobre os mortos e a análise dos sonhos, né? Essa viagem para a Clark University deve ter sido um barato. Imagina você ali acompanhando esses psicanalistas mais próximos interpretando os sonhos uns dos outros durante essa viagem. Deve ter sido um evento muito interessante. Mas essas síncopes, né, que são desmaios, né, quando se tocava nesse assunto da morte do pai, da morte da figura masculina, e esses desmaios mostram esse complexo paterno de Freud e mostram a neurose de Freud, que a gente pode pensar como uma histeria, como uma crise dissociativa, né? Um sintoma dissociativo que é um desmaio por causas emocionais. E aí a gente percebe como que Jung vê em Freud uma atitude extrovertida, ao passo que ele se reconhece numa atitude introvertida em relação à percepção dos fatos psíquicos. Bom, tem muito mais coisa aqui que eu não conseguiria abordar após uma primeira leitura. Se vocês encontraram aspectos outros que valham a pena destacar, preencham aí no campo de comentários. Eu espero que vocês tenham gostado de mais um capítulo dessa leitura conjunta. E na próxima semana, nós vamos dar seguimento com o próximo capítulo, que é intitulado Confronto com o Inconsciente. Muito obrigado vocês que assistiram até aqui. Um abraço e até o nosso próximo encontro.